Queria convidar você à leitura do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 10. Quero continuar falando desta relação de Jesus com os seus discípulos, que nem sempre entendiam exatamente as coisas como Jesus entendia. E eu quero apenas, por estes textos de hoje, observar como nós ainda vivemos o mesmo desafio de entendermos como funciona a cabeça de Deus, como funciona a mente de Jesus Cristo e de que forma nós podemos superar as nossas barreiras, as nossas limitações e os nossos preconceitos para nos aproximarmos mais da maneira como Jesus, como Deus vê as coisas. Marcos capítulo 10 tem duas histórias interessantes que vão nos ajudar nesta compreensão. Há pouco eu estava brincando, que nós julgamos mal pela aparência no quarteto masculino, quem é o baixo e quem é o barítono. Isso não acontece só numa questão fisiológica como essa. A gente vê o tamanho de um homem e imaginamos se a voz dele é mais grave ou se a voz dele é menos grave. Isso acontece com muitas outras coisas. Esta percepção exterior é uma limitação que nós homens temos. Nós seres humanos temos. A gente só consegue conhecer as pessoas pelas ações que elas fazem. Nós só julgamos a árvore pelo fruto. Nós só conhecemos as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem. Isso apenas aquilo que a gente consegue ouvir e aquilo que a gente consegue ver. De modo que o nosso conhecimento é sempre parcial. Sempre parcial, sempre limitado, e é proporcional ao nível de relacionamento que a gente tem. Algumas pessoas a gente apenas vê, pouco conversa, então temos um julgamento, uma imagem dessa pessoa apenas por intuição. Com outras pessoas a gente convive um pouco, e aí vamos formulando ou reformulando esse conceito intuitivo que tínhamos, aquela história da primeira impressão. Aí a gente vai deixando a primeira impressão e vamos construindo uma outra imagem da pessoa. E com outras pessoas vamos nos relacionar por muito tempo e com mais profundidade. E estas pessoas a gente pode até pensar que conhece. Mas no fundo, a gente nem mesmo se conhece. A gente não conhece a si mesmo. Há coisas no nosso coração que só se revelam em determinadas circunstâncias. Então, se nós temos limitações para conhecermos a nós mesmos, quanto mais para conhecermos os outros. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13, tem uma história muito conhecida. Trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Estavam repreendendo as pessoas que estavam trazendo as crianças. Os discípulos não estavam repreendendo as crianças em si, mas estavam repreendendo as pessoas que traziam crianças para perto de Jesus para que fossem abençoadas. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, que é uma expressão forte do evangelista. Jesus indignou-se, Jesus ficou bravo. E ficou bravo com quem? Com as pessoas que estavam trazendo crianças até ele? Não, ficou bravo com os discípulos que estavam repreendendo as pessoas. Vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Os discípulos levaram a pior e as crianças levaram a melhor aqui. E logo depois, então, chega um jovem, o texto aqui de Marcos vai dizer que é um homem virtuoso que se aproxima de Jesus, alguns vão chamar que é o jovem rico, e tem um diálogo com Jesus, mas eu não quero me ater muito a essa história, então nós vamos saltar
um pouquinho no texto e vamos avançar um pouco mais. Verso 23 diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras. Perceberam? Jesus disse: Como é difícil os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Dizendo entre si, começaram a conversar uns com os outros. Se os ricos não entram no reino de Deus, quem afinal de contas vai ser salvo? Honestamente falando, para nós hoje não faz muito sentido, não é? Por que eles achavam que os ricos entravam facilmente no reino de Deus? E Jesus disse que os ricos dificilmente entravam no reino de Deus. Qual era a compreensão de vida que causava essa distância tão grande? Para os discípulos, o mais natural era que um rico entrasse facilmente no reino de Deus. A ponto de, se um rico não entra, eles falam: peraí, se eles não entram, quem é que vai entrar? E para Jesus, é exatamente o inverso. Dificilmente um rico entra no reino dos céus. Verso 27, Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, Deus vai abrir o reino dos céus. Deus vai resolver esse problema. A gente acha que é difícil, mas Deus dá um jeito. Então Pedro começou a dizer-lhe: E nós? Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo, por vir, receberá a vida eterna. Porém, aqui entra, sempre tem um mas, né? Sempre tem um porém. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Essas duas histórias são correlatas, por isso que elas aparecem nos evangelhos sempre na sequência. A questão da recepção que Jesus faz às crianças e a dificuldade que Jesus vê para que aquele homem rico deixe a sua riqueza e siga a Jesus, sempre aparece na sequência nos evangelhos. É sinal que esses episódios podem ter acontecido simultaneamente, ou então eles estão de fato interligados por causa do seu conteúdo, a opção dos evangelistas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa frase final: muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Semana passada eu falei que isso não tem a ver com cronologia, isso tem a ver com hierarquia. Pessoas que nós achamos que são dignas de maior honra, diante de Deus, às vezes têm menor honra. E o contrário também se aplica. Um exemplo fácil de vocês entenderem, aparece logo depois no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, quando uma mulher viúva vai ao templo, se aproxima do lugar do ofertório, é um nome difícil que pouca gente sabe, chama gasofilácio, e ela vai lá, se aproxima e deposita 2 pequenas moedas, as moedas de menor valor que havia em circulação naquela época, e Jesus se vira para os discípulos e diz assim: aquela mulher deu mais do que aqueles outros ricos que ofertaram antes dela. Porque da sua pobreza ela deu tudo o que tinha, enquanto eles da sua riqueza deram apenas uma parte. Então essa questão de quem tem mais crédito, quem tem menos crédito, quem fez mais e quem fez menos, não é tão fácil da gente medir. Quem é mais importante, quem é menos importante. Em dado momento, Jesus falou assim: não houve entre os nascidos de mulher ninguém igual a João Batista. João é o maior dos nascidos de mulher. Porém,
Jesus e os porém dele. Porém, no reino de Deus, uma criança é maior do que João Batista. Afinal de contas, João é o maior ou qualquer criança é maior do que João? Como é difícil para a gente dizer quem é importante e quem não é importante no reino de Deus. Quem tem crédito e quem não tem crédito. Ou vou mais além. Quem é salvo e quem não é salvo. Porque no fundo, essa é a questão. Quem está no colo de Jesus, quem recebe um carinho de Jesus, quem é afagado, abraçado por Jesus, quem é abençoado por Jesus, e quem recebe um convite de Jesus e não é capaz de aceitá-lo e de segui-lo. Nós não conseguimos olhar com facilidade e dizer quem está com Jesus e quem não está. Visivelmente, aquelas crianças nos braços de Jesus, essas crianças são as bem-aventuradas, são as felizes. E o jovem rico? O jovem rico foi aquele que perdeu a bênção. Jesus o convidou. Você é um bom homem, você segue os mandamentos, você tem integridade, você tem valor, você tem dignidade, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa respeitada. Os evangelhos, alguns deles vão chamá-lo de um jovem de qualidade. Ele era virtuoso, mas Jesus diz para ele, falta uma coisa para você. Vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. E o texto diz que ele foi embora triste, porque não gostou daquela resposta. Alguns vão dizer que ele infelizmente rejeitou Jesus. Talvez ele tenha ido embora triste e vender o que tinha. A gente não sabe, né? Eu não quero julgar o homem, não sei o que aconteceu com a vida dele. Eu não sei o que aconteceu alguns anos depois. Os evangelistas narram esse episódio naquele momento do jeito que aconteceu. Isso é próprio das narrativas bíblicas. Elas não emitem juízo, só contam a história. Eu não sei se 15 dias depois o homem se arrependeu. Não sei se depois da história da crucificação, da história da ressurreição, isso aqui aconteceu muito perto. Pode ser que depois da ressurreição de Jesus, aquele homem tenha vendido o que tinha e seguiu a Jesus. Pode ser que ele seja um dos que lá em Jerusalém fizeram isso, eu não sei. Eu não vou dizer se ele foi salvo, se ele não foi salvo, porque eu não sei o que aconteceu depois. Tá certo? Mas eu quero apenas observar isso, esse fato das crianças serem aceitas e dos discípulos estranharem a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus, para que eu e você tomemos consciência que nós sempre teremos dificuldades para analisar quem são aqueles que Deus aceita e quem são aqueles que não têm comunhão com Deus. Porque nós usamos os critérios da nossa religiosidade. Nós usamos os critérios da nossa forma de servir a Deus. E aqueles que servem a Deus do jeito que a gente serve, nós achamos que são salvos, porque nós nos consideramos, e creio em Deus, que somos salvos. Então nós olhamos os outros pela maneira como nós olhamos a nós mesmos. Olha, eu sou salvo, e como salvo eu me comporto desta maneira. Como salvo eu entendo que isto é certo e isso é errado, que isto é santo e que isto é pecado. Como salvo eu entendo que isto aqui que eu faço agrada a Deus e aquilo ali que eu evito, aquilo não agrada a Deus, porque esse é o meu jeito de caminhar na minha salvação e na minha vida em Deus. E porque nós somos salvos e somos do jeito que somos, nós imaginamos que todos os salvos são iguais a gente. Qual era a lógica dos discípulos quando eles não entenderam a frase de Jesus, é difícil um rico entrar no reino dos céus? E eles então perguntam, se os ricos não são salvos, quem é que vai ser salvo? Porque na lógica deles, a lógica do Antigo Testamento, o rico é alguém a quem Deus abençoou. Quem prosperou financeiramente é alguém abençoado por Deus. Então, o próspero é amado por Deus. Se o próspero é o amado por Deus, o que a gente vai dizer do pobre?
O pobre é o desprezado por Deus. Ah, não, a gente não diz isso, porque Jesus, afinal de contas, fez uma opção pelos pobres. É verdade, Jesus amava os pobres. Jesus disse que dos pobres é o reino de Deus. Se isso é verdade, por que nós estamos tão preocupados em prosperar financeiramente? Se o reino de Deus é dos pobres, por que nós não gostamos de ser pobres? É porque a gente não gosta do reino de Deus? Como dizia o grande profeta Juca Chaves, é melhor ser rico e com saúde do que pobre e doente. Não é? Eu não errei, é isso que ele dizia mesmo. Ele não é profeta, ele era um humorista. E nesse mundo evangélico de hoje, em que a prosperidade é visto como sinal de bênção, nesse mundo evangélico de hoje, em que o ter bens materiais é visto como sinal de fidelidade a Deus. Você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, por isso você tem prosperado. Você dá e por isso você recebe. Será que essa é uma verdade que se confirma na experiência da gente? Por que nós, às vezes, nos comportamos como aqueles discípulos achando que os prósperos e bem-sucedidos são os abençoados por Deus? E os mais pobres são os esquecidos de Deus. Isso não é verdade. Interessante quando foi dito aqui que Jesus tratava igual a autoridade de Jerusalém. E eu fui lembrando, João capítulo 2, Jesus numa festa de Galileus, lá em Caná. A gente não sabe quem era o casal, mas Jesus estava lá. Capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos. Capítulo 4, um fariseu importante, membro do Sinédrio, conversando com Jesus. Capítulo 5 de João, um paralítico, esquecido, não havia ninguém ao lado dele. 38 anos ao lado do tanque de Betesda. Um homem abandonado por família e por todos. Capítulo 9, um cego de nascença, que as pessoas ficavam pensando, afinal de contas, por que ele nasceu cego? Seus pais é que não valiam nada, ou era ele que reencarnou e estava pagando os pecados de uma outra vida? As pessoas naquela época tinham as suas perguntas que não são muito diferentes das nossas hoje. Por que esse homem nasceu cego? Quem está sendo castigado? Quantos encontros Jesus teve? E Jesus tratava todo mundo igual. Jesus não tinha dificuldade em falar com uma mulher samaritana que estava vivendo uma relação adúltera e falar com um fariseu de Jerusalém. E até mesmo, como foi tão bem dito aqui, mesmo o ladrão da cruz encontrou graça e compaixão de Jesus. Nós não podemos fazer julgamentos a priori. Nós não podemos dizer quem é e quem não é, quem está no reino e quem não está no reino. As crianças, nós as temos em grande estima e nós achamos que, na sua ingenuidade, todas elas estão no colo de Jesus. Nas crianças nós temos consenso. Mas depois disso, nós começamos a analisar quem faz isso, quem faz aquilo, quem tem este hábito, quem tem aquele outro hábito, quem frequenta tal lugar, quem frequenta aquele outro lugar. Irmãos, os critérios de Deus são mais profundos do que os nossos. Quando Jesus disse que há muitos últimos que serão primeiros, Jesus quis dizer que muitas pessoas que nós achamos que não são reconhecidas por Deus, pessoas que nós não damos o mesmo valor, Deus as tem em especial estima. Há muitas pessoas que nós não enxergamos, há muitos invisíveis neste mundo. Há muitos invisíveis neste mundo. Há muita gente que nós passamos de largo. É a expressão da parábola do samaritano ferido.
aliás, do samaritano que socorre o ferido. Muita gente nós passamos de longe, como que não querendo nos contaminar. Mas estas pessoas talvez tenham muito de Deus nas suas vidas, sem que nós enxerguemos isso. Nós nos surpreenderíamos se soubéssemos quantos moradores de rua estão na presença de Deus. Quantos presidiários estão na presença de Deus. Quanta gente desfavorecida, ignorada, está na presença de Deus. Talvez em outras formas de ser religioso. Nem todos os filhos do reino vestem a roupa que nós vestimos e se comportam como nós nos comportamos. Nem todos os filhos do reino têm os privilégios que nós temos, nem todos os filhos do reino são frequentadores de templos. Só Deus sabe os que são seus. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós não desprezemos ninguém. Os discípulos desprezaram as crianças, foram repreendidos por Jesus. Os discípulos deram muito valor ao jovem rico, e Jesus não. Que nós façamos melhores escolhas, que nós entendamos que todos podem ser filhos do reino, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e incultos, gente letrada e gente analfabeta, não importa. Os filhos do reino são mais numerosos do que a gente pensa, porque é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. E agora vou assustar vocês um pouco mais. Nós dizemos que os católicos dizem, quando erram, quando dizem que fora da igreja não há salvação. Essa é uma antiga afirmação católica. Fora da igreja não há salvação. O problema é que eles definem a igreja como eles, não é? Nós dizemos que aquilo lá está errado, mas às vezes nós nos comportamos da mesma forma. Só que eles dizem da igreja deles e nós dizemos da nossa. Lamento dizer, não há duas igrejas de Jesus, tem uma só. A deles e a nossa é a mesma igreja. Há uma só cristandade no mundo. Agora, nem todo mundo que está nessas igrejas institucionais é igreja do Deus vivo. Nem todo mundo que está numa igreja institucional tem o Espírito Santo no coração. Por outro lado, também é verdade que muita gente que não está nem aqui nem ali pode ter Cristo no coração. Então não julgue, não exclua ou inclua, porque não é você o árbitro destas coisas. Se alguém quiser vir ser abençoado por Jesus, não impeça. O nosso trabalho é não impedir. Alguém quer conhecer a Jesus, não impeça. É casado, não é casado, é solteiro, é livre, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, é corintiano, é flamenguista, não importa. Não impeça. Não impeça ninguém de vir a Jesus, porque há muitos últimos que na verdade serão primeiros. Aqueles que a gente acha que estão longe, talvez estejam mais perto do que nós mesmos. Não os impeçais. E você, minha irmã, que tem seu filho, que não frequenta a igreja com a frequência que você gostaria, que tem seu marido que talvez não venha à igreja com a frequência que você gostaria, ou você, avô, avó, que está preocupado com seus netos, eu sei. Nós sempre temos alguém que nós achamos que não é tão crente como deveria ser. Não perca as esperanças. Ore, busque, clame, dê testemunho, e a seu tempo a semente vai frutificar. Tá bem? Agora, se ele for cristão de um outro jeito, paciência. Cada um tem um jeito de servir a Jesus. E nem todo mundo vai ser membro da nossa igreja. Amém? Espero que a gente tenha a mente aberta para ver que os filhos de Deus estão espalhados nesse grande mundo. Como disse Jesus, o Filho do Homem saiu a semear e o trigo foi frutificando.
O trigo somos nós, filhos de Deus que estão espalhados em muitos lugares do mundo. Há os filhos do maligno, mas os filhos de Deus estão aí, e no dia do Senhor, quando formos para Jerusalém, seremos ajuntados e recolhidos no tesouro, no celeiro celestial. E nesse dia, irmãos, todos vamos andar nas ruas de ouro, e eu prefiro o segundo verso, descansar às margens do rio. Vai ter peixe no céu. Eu vou pescar lá também. Vamos orar? Curve sua fronte. Senhor, perdoa-nos quando, de alguma forma, fechamos a porta de uma casa que nem é nossa, no rosto de alguém que batia procurando pelo Senhor. Perdoa, Senhor, quando de alguma forma agimos como os fariseus que, estando à porta do reino, não entravam e não deixavam que outros entrassem. Se nós temos sido de alguma forma impedimento para alguém se aproxime, Senhor, mostra-nos e conduze-nos ao conhecimento de nós mesmos e ao arrependimento, para que possamos mudar o nosso comportamento. Nós não somos melhores, superiores do que qualquer outra pessoa. Nós somos iguais, Senhor, todos carentes e necessitados da Tua graça e do Teu perdão. E assim como fomos alcançados graciosamente por Teu amor, muitos outros têm sido alcançados da mesma forma. Vivem de outra maneira, se expressam de outra maneira, adoram de outra maneira, confessam e servem de outra maneira, mas, Senhor, Tu conheces os que são Teus e nós não queremos impedir quem quer que seja de andar na luz do Evangelho, no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho das boas obras, no caminho da justiça, no caminho da santidade. Senhor, nós estamos a caminho e queremos caminhar rodeados de pessoas que também Te servem, Te amam e Te conhecem. Alguns vão se manifestar como nós e outros não. Mas que nós nos sintamos assim, Senhor. Um só povo, um só rebanho, uma só fé, um só pastor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos. Age por meio de todos. Temos hoje um grande desafio, Senhor, de incluir os excluídos, de aproximar os afastados, de integrar, ó Deus, ao corpo de Cristo, aqueles que de alguma forma não se sentem ligados a ninguém. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não sejamos encontrados cheios de preconceito e de barreiras, mas que sejamos construtores de pontes, ao invés de edificadores de muros. Já há muitos muros, Senhor, e eles precisam ser derrubados, como foram os muros de Jerusalém. Já há muitas catedrais e muitos templos, onde não se encontra lugar para estrangeiros. E eles têm que ser derrubados, como foi o templo de Jerusalém. Aquela casa que não era casa de oração para todos os povos. Aquela cidade que não era mais uma cidade de refúgio, mas uma cidade que matava os profetas. Ela passou, Senhor. E agora nós somos a igreja. A igreja que não tem paredes, a igreja que não tem muros, a igreja que não tem sede, a igreja para a qual nós não temos que nos dirigir, mas aquela igreja que nós somos, e onde quer que estejamos, a igreja está. Por onde caminhemos, a igreja caminha. Onde chegarmos, a igreja chegou. Nós somos a igreja, Senhor. Nós somos a cidade. Nós somos o povo. E não queremos ser uma cidade murada. Queremos ser um jardim aberto, plantado pelo Senhor. Queremos ser um rio que flui
flua inclusive para o deserto da existência humana, onde possamos ver frutos novos da árvore da vida, trazendo cura para as nações. Que assim seja a tua igreja, Senhor, um rio que brota do teu trono, corre em direção às nações e leva saúde para elas. Ajuda-nos a crer e a viver esse evangelho da graça em Cristo Jesus. Amém e amém.